Oi gente, tudo bem com vocês? O conteúdo de hoje é o espaço urbano brasileiro. Vamos começar falando um pouquinho sobre as características do espaço urbano brasileiro. Como podemos observar nessas imagens, nós temos paisagens variadas, tanto de pequenas cidades, podemos observar de uma cidade mais horizontalizada, ou seja, de casas, estruturas mais baixas, e uma grande cidade, que a gente chama de espaços verticalizados, ou seja, áreas de grandes prédios, condomínios. A presença de áreas verdes é mais em cidades pequenas. Aqui nós temos uma área verde preservada, que é da Mata Atlântica, na cidade de Salvador, na Bahia. Aqui nós temos uma vista do município de Anaurilândia, certo? Em Mato Grosso do Sul. Aqui nós temos de uma grande capital, Salvador. E outra característica é que ela pode variar, como eu estava dizendo, que dentro dessas variedades, entre povoados, distritos, pequenas cidades ou até megalópolis, metrópolis com centenas, milhares ou até milhões de habitantes, certo? Cada cidade, cada lugar, cada pessoa são individuais e particulares, tendo suas características diferenciadas. Agora nós vamos falar um pouco sobre o passado agrário do Brasil. Primeiro nós devemos observar que existiam dois Brasílios distintos, certo? Nós tivemos até 100 anos antes, 100 anos até a primeira metade do século XIX, certo? Entre o século XVI e a primeira metade do século XIX, onde as atividades econômicas do Brasil, elas eram totalmente voltadas, buscavam enriquecer a metrópole portuguesa. Eram atividades totalmente voltadas para exportação para a metrópole, Portugal, e de exploração do Brasil, sem um retorno para a nossa nação. Em 1822, quando finalmente o Brasil vem a se tornar independente, as cidades de Salvador e Rio de Janeiro, que eram praticamente as únicas cidades que o Brasil tinha, além de algumas vilas, São Paulo ainda era vila, Recife era vila, possuíam poucos habitantes e apenas alguns estabelecimentos comerciais. Ou seja, a população ela era praticamente rural. Por quê? Porque as atividades econômicas elas eram voltadas para o campo, para a produção agrícola, para a questão do extrativismo, certo? Eram atividades do setor primário, atividade da agricultura, pecuária e extrativismo, certo? Mas ainda não existiam indústrias, pois havia um acordo entre Portugal e a Inglaterra dizendo que mesmo o Brasil tendo condições de produzir a questão de tecidos, a indústria de tecelagem, a indústria têxtil, havia um acordo entre Portugal e a Inglaterra dizendo que o Portugal ele não poderia produzir, mesmo na sua colônia, tecidos, e a Inglaterra deveria ser a única produtora de tecidos. Outra característica do Brasil é que não existiam escolas. Estudar era privilégio dos ricos, que eram os únicos que tinham condição de pagar professores particulares para ensinar os seus filhos em casa. Mas ao longo do último século, ou seja, finalzinho do século XIX, já agora século XX, e agora já, obviamente o século XXI, que é o século que nós estamos, mas principalmente o século XX, que foi o século passado, o cenário mudou completamente para um país urbano e industrializado. E o que foi esse
estalo que aconteceu que fez essa mudança tão grande de um cenário de um espaço totalmente rural para um espaço urbano, de um cenário de atividades primárias para um setor industrial? A resposta praticamente já foi dita, né? Aqui nós vemos um gráfico mostrando a evolução da população brasileira. Aqui vamos olhar a legenda. Em amarelo nós temos a população rural e em roxo nós temos a população urbana. Aqui em vertical nós temos a população em porcentagem e em horizontal nós temos o decorrer dos anos. Ou seja, aqui ó, aqui já é 1872, já é o final do século XIX, 1900 é o marco para o século XX. Então aqui nós vemos aqui um declínio, né, já iniciando o século XX, um declínio da população rural cada vez maior, até chegar em 15% da população rural, onde era 94%, e aqui 6% da população urbana para 85%. Vemos até a diferença, né, dos trajes. O traje da população urbana aqui todo ternozinho, né, indicando o trabalho na indústria, e aqui o agricultor, né, nos serviços agrícolas. E aqui nós vemos um pouquinho sobre a história da industrialização. Ela chegou no nosso país, né, e ganhou um impulso a partir da década de 1930 e 40. Nessa época, o governo federal adotou uma política de incentivos e investimentos voltados ao desenvolvimento das chamadas indústrias de base, como grandes siderúrgicas e metalúrgicas, a produção de aço, ferro, gusa, estruturas e chapas metálicas, petroquímicas, exploração e refino de petróleo, mineradoras, extração de ferro, manganês, cobre, bauxita, etc. Ferro gusa, né, é um ferro aqui, ó, tem a explicaçãozinha, é um ferro obtido do minério de ferro a partir do processo realizado em altos fornos nas siderúrgicas. Depois, né, desse processo de industrialização, houve a implantação dessas indústrias que estimulou o desenvolvimento de vários outros ramos de atividade industrial, como aqueles voltados para a produção de bens de consumo duráveis. Ou seja, primeiro veio as indústrias de base, depois vieram as indústrias de consumo de bens duráveis, como móveis, eletrodomésticos em geral, refrigeradores, fogões, televisores, e não duráveis, como roupas, calçados, alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza. Por fim, o processo de industrialização na sua terceira etapa no Brasil, assim como em outros países, acelerou a urbanização. Com a implantação nas indústrias, houve grande oferta de trabalho nos centros urbanos do país. Esse rápido crescimento urbano favoreceu a expansão das atividades terciárias, comércio e serviços, gerando mais empregos e, consequentemente, atraindo mais pessoas para as cidades. Aqui nós temos uma imagem da construção da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na década de 1940. E desde então é uma importante indústria siderúrgica do nosso país, certo? Aí, gente, vem uma questão muito importante, que é o êxodo rural, que é o fator X da questão. Se vieram as indústrias e a população, por que essa relação da população ter saído do campo e ter ido para a cidade? Vamos entender. O êxodo rural é justamente a saída, olha aqui essa figura, a saída do homem do campo para a cidade em busca de quê? De trabalho. Aquele período, né, os ciclos econômicos, eles são diferentes. O homem agora, ele não está mais naquela fase de que a principal atividade econômica é a agropecuária. Agora, com a chegada da indústria nas cidades, o homem ele vai buscar um novo âmbito de emprego, tá certo?
E além da industrialização, outros fatores contribuíram para o êxodo rural. A modernização do campo, porque com a modernização do campo, vários aparelhos, né, e tecnologias, as máquinas substituíram a mão de obra do campo, fazendo com que houvesse muito desemprego. E as pessoas que ficaram desempregadas no campo foram às cidades procurar trabalho. O aumento da concentração fundiária, ou seja, poucas pessoas com grandes quantidades de terra, ou seja, a agricultura familiar, que é aquela que o pequeno agricultor tem a sua porçãozinha de terra para trabalhar, para se sustentar, foi sendo eliminada, porque com o desemprego, o pequeno produtor da agricultura familiar tinha que vender a sua terra para poder conseguir algum dinheiro. E aí a concentração de terra na mão dos grandes fundiários se tornou cada vez maior. E a expansão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo, certo? Temos também atrativos urbanos, que fizeram com que houvesse um maior incentivo às pessoas saírem, migrarem do campo para a cidade, como acesso aos serviços de saúde, hospitais, postos, que é mais difícil na zona rural, educação, escolas e creches, que na zona rural não tinha antes, lazer como cinema, teatro, museus, etc. Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de dar o like aí na aula, no videozinho. Se inscreve no canal. Um beijo, até a próxima aula e tchau, tchau!